Aleluia. Quantos aqui lembram qual foi a palavra que foi pregada domingo passado aqui na igreja? Quem lembra o título? Você não vale. Foi a pastora Norma que pregou. Eu estou sentindo falta de muita gente. Tirando a pastora Luzinete e o pastor Valdir, que foram hoje ministrar numa outra igreja aí. Foram ser vasos de honra no outro. Estou sentindo falta de muita gente. Espero no nome de Jesus que não tenham preferido acompanhar voto a voto a apuração. Está perdendo o melhor de Deus. Aleluia. Então, na semana passada, amados, foi ministrada aqui uma palavra que recebeu o título de Agarrando as Oportunidades. Amém? Quantos creem que Deus cria, gera e nos dá oportunidades? Amém? Aleluia. Eu também creio. E eu quero ler com você, segundo Reis, os mesmos textos. Amém? Só que hoje, o título da palavra que eu quero trazer para você, hoje é noite de Santa Ceia. O Senhor preparou uma mesa diante dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Amém? E agora, Ele está ungindo a nossa cabeça com óleo. E até o final da reunião, do culto, o nosso cálice vai transbordar. Amém? Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis 5. Quem encontrar, já dá aquele glória a Deus de gente vitoriosa. É assim que vocês dão glória a Deus quando vocês vencem? Das duas, uma. Ou estão muito acostumados com as vitórias, né? Quando a gente se acostuma, a gente já fala, glória a Deus. Glória a Deus. Ou está desanimado mesmo. Meu Deus, cadê o Reis aqui? Arrancaram o Reis da minha Bíblia aqui, eu não estou conseguindo achar. Opa, achei um. Achei. Capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler pouquinho. Nós vamos ler todos os textos, depois eu te dou. O tema é como agarrar as oportunidades. Amém? Como agarrar as oportunidades. A palavra domingo passado foi agarrando oportunidades, né? Então, como agarrar essas oportunidades? Amém? Verso 1 diz assim, né? O capítulo 5 fala a respeito da cura de Naamã, né? Cura de lepra. E diz assim, o verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém, o que está escrito na tua Bíblia? Porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Quero que você deixe marcado
Provavelmente eu não voltarei a esse texto mais, a gente vai falar dele, mas nós não vamos ler. Mas deixa marcado. E vamos lá para Lucas, capítulo 18. Lucas, no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Você encontra Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 18. Glória a Deus. 18, versos 23 e 24, diz assim. Vamos ler a partir do 20, né? Não, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Quem aqui sabe que não se deve matar? Amém ou não amém? Glória a Deus. Não se deve adulterar? Amém? Todo mundo sabe disso. Amém? Aí, continua lendo, verso 21, e disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Verso 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Vai para o capítulo 19 agora, um pouco na frente. Capítulo 19, o verso 8, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, verso 9: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui para receber de ti o ensinamento da tua palavra, a correção do teu Espírito, Pai. Por isso, meu Deus, sonda o nosso coração, para que nada em nós nos impeça de ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Para que nada em nós, ó Deus, ó Pai, nos atrapalhe, roube de nós, ó Deus, o entendimento da palavra. Pai, para que nada em nós, ó Deus, resista ao mover do teu Espírito nas nossas vidas através da tua palavra. Revela essa palavra para cada um aqui, Senhor, segundo a sua necessidade, e transforma os nossos corações, ó Pai, para que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Amém e amém. Amém, amados? No primeiro texto que nós lemos lá, em 2 Reis, capítulo 5, né, fala a respeito de uma menina que foi levada como escrava, né? No verso 1, tem uma coisa interessante no verso 1 que fala que Naamã, ele é um homem de muito respeito. O rei da Síria gostava muito dele. Ele era um grande general. Mas ali fala que o Senhor, o nosso Deus, deu livramento aos sírios através de Naamã. E ele era um homem de muito respeito, porém o quê? Leproso. Mas ele, na guerra contra Israel, ele levou uma menina para ser escrava na casa dele. E essa menina ficou a serviço da sua esposa. Ninguém, querido, além do rei e os outros, e os da sua casa, sabiam
do problema de Naamã. Os seus soldados não sabiam, ninguém mais sabia. Somente o rei e os da sua casa sabiam. E essa menina, consequentemente, por ser escrava na casa de Naamã, ela também ficou sabendo. E provavelmente ela ficou sabendo, porque com certeza ela tinha que lavar as roupas de Naamã, as faixas de Naamã, porque quem era leproso, né, conforme vai avançando o estado da lepra, a carne vai apodrecendo. Então, para que ele suportasse dores e colocasse a armadura do exército, era necessário que ele enrolasse muitas faixas. E a menina provavelmente sabia devido a isso, devido a essa situação. E essa menina, ela, por saber disso, ela comenta com a sua ama, com a sua senhora, o seguinte, ela fala assim, olhando para Naamã, a situação dele, olhando também, lógico, para o sofrimento da sua senhora, ela fala assim, oxalá o meu senhor, ou seja, Naamã, estivesse ou comparecesse, ou entrasse na presença do profeta que está em Israel, e ele o curaria da lepra. Né? No domingo passado, nós ouvimos a pastora Norma pregar a respeito disso. Nós não sabemos o que aconteceu com essa menina depois, mas provavelmente, amados, essa menina, ela deve ter prosperado, alguma coisa de muito bom aconteceu com ela, porque o desfecho da história é que Naamã encontrou Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele não queria, mas depois ele foi lá, mergulhou 7 vezes, e o que aconteceu com Naamã? Ele foi curado. Amém? Então, Naamã voltou até Eliseu, oferecendo alguns presentes. Eliseu não aceitou. Mas quando ele chegou em casa, com certeza ele deve ter oferecido alguma coisa para essa menina. Porque se não tiver oferecido, é muita cara de pau. Merecia, entre nós, seres humanos, merecia ficar leproso de novo. Porque se ela não estivesse lá, ele nem saberia que havia profeta e que havia solução para o problema dele. Amém? No capítulo 18, nós vemos aquele jovem, né? Algumas versões traduzem como jovem, nesse aqui nós traduzimos como príncipe. E ele chega diante de Jesus, né, conversando ali, e ele chega querendo agradar. Jesus fala, bom mestre, né? E Jesus já pegou, talvez, de uma outra forma, se ele chegasse chamando Jesus de bom, Jesus não teria falado nada. Mas, como nós ouvimos na palavra domingo passado, o que ele tentou fazer? Ele chegou bajulando, né? Já chegou lá por cima, assim, falou assim, olha, eu não preciso, né, ficar na fila. Eu já posso chegar e já sentar na janela, porque, né, eu tenho. E ele começa a falar com Jesus, e Jesus começa a ensinar ele. E Jesus começa a falar para ele, olha, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aí ele falou assim, mas isso eu já sei. Isso eu tenho observado desde quando eu era criança, eu observo isso. Então eu sei. Amados, tem coisas que eu acredito que desde quando você era criança, você sabe a respeito de Deus. Você sabe que não deve fazer. Você sabe, tem coisas que desde quando você era criança, você sabe que deve fazer para que você agrade o coração de Deus. Você sabe disso.
E quando você sai de casa para vir na igreja, você não vem aqui tratar disso. Você não vem aqui para ouvir o Senhor te ensinar a respeito disso. Entenda uma coisa, Deus não perde tempo com coisas óbvias. Ou seja, você já sabe. Então, se você está aqui e já sabe, por que Deus te tiraria da tua casa para te ensinar coisas que você já sabe? Ele te trouxe lá para ensinar coisas novas. Como está lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Deus não te trouxe aqui para te lembrar o que você sabe, Ele te trouxe aqui para acrescentar o que você não sabe e com isso transformar a tua vida. Amém? Mas aí esse rapaz chega para Jesus e fala, isso eu tenho observado desde a mocidade. Mas Jesus fala, você tem observado, mas falta ainda alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Querido, o fato de você estar aqui hoje à noite significa que está faltando alguma coisa. No caso desse rapaz, ele teve a oportunidade diante de Jesus, e Jesus falou, então falta uma coisa ainda. Então está faltando o quê? Você observa tudo isso, mas o teu Deus não é o mesmo Deus que me enviou. O teu Deus é um outro. Então se desfaça desse Deus e você vai receber a vida eterna. Mas ele ficou muito triste, por quê? Porque ele não queria abrir mão do Deus dele, que era os bens, as riquezas, ele não queria isso. Porque ele era muito rico, mas ele não quis. Então, ele teve diante de Jesus a oportunidade de aprender e de tomar posse de algo muito maior que dinheiro não pode comprar. Porém, ele não o fez. Ele saiu dali muito triste e provavelmente não abriu mão daquilo que Jesus falou para ele. No capítulo 19, nós lemos o versículo 8, mas trata-se de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu era aquele que ouvia falar sobre Jesus e nasceu no coração dele um desejo de conhecer Jesus. E ele, certa feita, estava num lugar e de repente Jesus veio passando. E não é que Jesus convidava as pessoas corriam atrás de Jesus, queriam Jesus. Não era que os discípulos saíam convidando, olha, Jesus hoje vai estar orando pelos enfermos em tal lugar. Olha, Jesus hoje vai pregar em tal lugar. Olha, Jesus hoje vai estar na cidade. Não era isso. O que aconteceu é que aonde Jesus ia, as pessoas iam atrás. Havia uma multidão atrás de Jesus. E ele, na hora que ele viu aquela multidão, já não era normal a multidão, ele já chegou perguntando o que era. Jesus de Nazaré está passando, eu quero vê-lo. Porém, amados, ele era pequeno. Né? Quem sabe a história da Fanta? O Zaqueu chega num bar querendo uma Fanta. Aí ele chega no balcão aí, dá uma Fanta. Dá uma Fanta. Dá uma Fanta. E ninguém falava nada, né? Aí vira do lado assim, né? Aí de um lado ele estava, né? Dá uma Fanta, e um outro do tamanho dele pulava. De uva de laranja. Só que eles não encontravam. Então o Zaqueu era desse. Aí o Zaqueu pegou e falou, eu preciso achar um jeito de ver Jesus. Eu preciso achar um jeito. E ele começou a olhar para todos os lados e encontrou uma figueira brava. E ele foi lá, falou, se eu perder essa oportunidade, provavelmente eu não tenho outra. É agora. E aí, meu amado,
Vergonha. Tem gente que não vem na igreja porque tem vergonha. Tem gente que não evangeliza porque tem vergonha. Tem gente que não lê a Bíblia porque tem vergonha. Tem gente que não ora porque tem vergonha. Né? Em casa, nossa, parece canela de fogo. Né? Glorifica, aleluia, glória a Deus. Chega na igreja, aleluia. Aí ele vai almoçar no restaurante lá. Senhor abençoe. Só ele ouve. Por que ele não faz? Porque tem vergonha. Ele não ora porque ele tem vergonha. Lá em Campo Grande, uma vez, um camarada um amigo nosso foi num restaurante almoçar, chegou lá, ele sentou para almoçar, né, e ele tinha vergonha de orar. Ele falou assim, eu tenho vergonha, cara. Parece que fica todo mundo olhando para mim. Aí, de repente, chega um camarada lá, assim, todo alinhado, entra, senta numa mesa do lado da dele, pede a comida, trouxe a comida, quando chegou lá, ele abaixou a cabeça e ficou uns 2, 3 minutos orando. Aí ele levantou, né? Chegou lá e falou assim, com licença, quero te dar um testemunho. Deus acabou de curar da minha vergonha. Eu tinha vergonha de orar, de agradecer, mas assim que eu vi o Senhor sentar aqui e agradecer a Deus pelo alimento, eu falei assim, eu preciso mudar isso. Aí o cara olhou para ele e falou assim, mas quem disse que eu estou orando para esse Deus seu? Nós fazemos parte de um povo que todos os dias nós oramos para que Satanás acabe com a igreja. Eles não têm vergonha, mas tem crente que tem. Então Zaqueu jogou tudo fora. Por quê? Porque se tratava de uma oportunidade de ver Jesus. E ele subiu lá e ficou lá, né? Querido, e todas as vezes, entenda, que você aproveita uma oportunidade que Deus te dá, alguém te vê. Você já ouviu um ditado, quem não é visto não é lembrado? Então, Zaqueu subiu naquela árvore e Jesus ia passando. Jesus viu todas as pessoas normais. Jesus viu as que estavam sentadas, viu as que estavam de pé, viu as que estavam gritando, viu as que estavam ali de curiosidade. Mas Jesus está passando, olhando todo mundo, tudo era normal. Porém, ele olha para o lado e vê o quê? Vê uma árvore. E o que tem na árvore? Um macaco? Se tivesse um macaco, seria até normal. Mas não tinha, tinha um Zaqueu. Entende? Quando ele olhou, aí ele vai até Zaqueu e fala assim, olha, o que Jesus viu nele, amado? Viu que ele tinha se esforçado mais do que todo mundo para poder vê-lo. Então Jesus chega até ele e fala assim, desce daí que eu já vou comer na tua casa. Você não vai só me ver, eu vou sentar contigo. E ele vai, amados. E ali ele ouve da boca do mestre os ensinamentos, o evangelho. E a palavra de Deus está dizendo aqui que ele se converteu. E o verso 8 que nós lemos é a prova disso. Por quê? Porque não foi Jesus que falou para ele como Jesus tinha falado para aquele jovem. Não foi Jesus que falou para ele assim, ó. Você vai dar para os pobres a metade do que você tem. Não foi Jesus que falou. Não foi Jesus que falou para ele, olha, você defraudou alguém, você roubou de alguém, você vai devolver 4 vezes mais. Não foi Jesus que fez isso. Pelo contrário,
Ele ouviu de Jesus o evangelho verdadeiro e o coração dele se converteu. Ele tomou a decisão e disse para o Senhor, falou assim, hoje eu vou devolver, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E com a outra metade, se eu roubei de alguém, você acha que o publicano não tinha roubado? Querido, o publicano era um judeu que cobrava os impostos. Só que Roma estabelecia o valor do imposto, tipo, olha, você vai cobrar, você vende Bíblia. Você vai cobrar, uma Bíblia custa R$100, você vai cobrar 5% de imposto daquela Bíblia. Não, você vai ter que trazer 5% de imposto daquela Bíblia para nós aqui, para Roma. Só que ele pegava esses 5% aqui, ele recebia essa meta de 5%, e ele ia até o local onde vendia a Bíblia. Chegava lá assim, olha, é o seguinte, o imposto dessa Bíblia aqui, ó, é 50%. Aí quem estava vendendo falou assim, não é não, eu não vou pagar. Sabe o que ele fazia? Os soldados estavam à disposição dele, falou, você vai preso. E nós vamos pegar tudo que tem aqui para poder pagar o imposto. Estou falando dos publicanos bonzinhos, eles cobravam 50%. Tá? Publicano bonzinho. A maioria era ruim. Então eles cobraram 90% do negócio. Então, esse era o publicano. Então, querido, aí quando ele chegava para Roma, ele chegava lá, dava os 5% que eles pediram, e o restante era deles. Então, os publicanos eram os homens mais ricos, porque eles extorquiam o povo. E você acha que Zaqueu não fazia isso? Então, Zaqueu pegou e falou para Jesus, falou assim, eu vou devolver 4 vezes mais naquilo que eu roubei, naquilo que eu cobrei a mais. E ele começou a fazer isso. Essa é a prova de Zaqueu, que ele se converteu. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós vimos aqui, são oportunidades, amados, que apareceu. Oportunidade que apareceu para aquela menina, uma oportunidade que apareceu aqui para Zaqueu, conhecer Jesus e se converter do seu mau caminho, e uma oportunidade semelhante a de Zaqueu, que aquele jovem recebeu, porém ele não se converteu. Ele não abriu mão disso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que as oportunidades de Deus, que Deus nos dá, como que elas aparecem para nós? Você sabe me dizer? Como que essas oportunidades aparecem? Você sabe me explicar como que essa oportunidade aparece? Amado, ninguém sabe explicar como que essas oportunidades aparecem. Sabe por quê? Porque nenhuma oportunidade que Deus nos dá, ela vem com um neonzinho assim, ó, piscando, dizendo oportunidade de Deus. Você não vê essas oportunidades. Aliás, todas as oportunidades, você não sabe quais são as de Deus, nem quais são as oportunidades que Satanás está colocando para você. Então, como que você vai agarrar a oportunidade que Deus está te dando? Como que você vai saber? A primeira coisa que você precisa saber é que as oportunidades, elas não aparecem com nenhum. Você não sabe que são oportunidades. Então, meu amado, tira aquele pensamento que eu já ouvi gente falar assim, olha, quando aparecer a oportunidade, eu vou agarrar ela. Porque eu sei que vai ser a oportunidade que eu estou esperando. E se for Satanás que estiver trazendo, amado? Jesus, ele batizou com 30 anos, aí a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito de Deus. Certo? Ele foi tentado por Satanás. E o que Satanás ofereceu para ele? Satanás ofereceu para ele um atalho. Falou assim, olha, você não precisa passar por tudo que está proposto para você passar, para você alcançar
para você cumprir o teu propósito, te oferecendo um atalho. Você não precisa passar fome. Olha as pedras. Você serve a um Deus Todo-Poderoso, ordena que ela se transforme em pão. Você não precisa ficar com fome. Então Satanás começou a colocar diante dele o quê? Oportunidade. Que para a maioria dos crentes estava vindo de Deus. Para os crentes que nós vemos hoje, né, que só fala de prosperidade, vem de Deus. E as oportunidades que vêm de Deus, querido, nós precisamos saber quais são, para que a gente possa aproveitar elas. E como que eu sei, pastor? Como que eu sei? Simples. Primeira coisa, você precisa saber que toda oportunidade que Deus te dá, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito, querido. Lá em Provérbios 16:4 fala que Deus fez todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia da sua calamidade. Ou seja, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou tem um propósito. Então, as oportunidades que Deus vai nos dar têm um propósito. Qual é o propósito, amado? Diga assim, fala o propósito. De cada oportunidade que Deus me dá, é provar o meu caráter. É provar o teu caráter. Toda oportunidade, você não enxerga primeiro a oportunidade, querido. Por quê? Porque essa menina, lá em 2 Reis, na casa de Naamã, ela não pensou assim, olha, eu vou falar para ele que tem um profeta que pode curar ele, aí ele vai lá, vai ser curado, aí eu vou ficar, ele vai me dar liberdade, e ainda vai me dar dinheiro, e eu vou ser uma mulher próspera. Ela não fez isso, amado. Ela não fez isso. Zaqueu também não chegou em Jesus pensando, queria conhecer Jesus, e falou, olha, com o conhecimento desse homem, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu já ganhei. Então, querido, na oportunidade, você não vê primeiro essa oportunidade. Na verdade, nem te passa pela cabeça esse tipo de coisa. O problema do crente hoje é que ele está procurando as oportunidades que traz retorno para ele. É muito fácil, amado. Você chama um irmão para te ajudar na igreja, ele até não fala nada, mas ele vem esperando que você dê alguma coisa para ele. Você fala para ele, você chama ele para falar, ô meu irmão, vai lá na minha casa, me ajuda lá. Ele até vai, mas ele vai esperando que você... Tudo que essa geração de crente vai fazer, espera o quê? Retorno. Quando eu me converti, era comum ver pessoas jovens falar assim, não, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Hoje não. Hoje você fala assim, você vai ser pastor, paga bem. Deus tem um chamado pastoral para você, ó. O que manda é o bereré. Se tiver. Ou então fala assim, o cara já é formado, tem um monte de coisa, né? Já tem um salário muito bom. Aí fala, Deus tem um chamado para você. Ele fala, mas vai ter que cobrir o salário que eu ganho, porque senão eu não vou. Hoje, querido, as pessoas estão olhando para as coisas de Deus, pensando no que vão ganhar. Eu não estou falando que você fez isso, mas a maioria das pessoas que saem de casa para vir no culto, ela não vem aqui porque quer adorar a Deus. Ela vem aqui pensando no que ela vai receber de Deus. Ela quer sair daqui não com a certeza de que deu o melhor para o Senhor, mas com a certeza de que nessa semana Deus vai abençoar ela. Quer sair daqui com a certeza de que amanhã vai ter dinheiro para pagar as contas. Quer sair daqui com a certeza de que amanhã vai receber uma boa notícia de uma promoção no trabalho. Quer sair daqui com a certeza de que amanhã alguma coisa vai acontecer e você vai comprar um carro novo ou uma casa.
Quer sair daqui com a certeza de que aquele parente que está doente, vai acontecer alguma coisa e ele vai ser curado milagrosamente. Essa é a cabeça do crente de hoje. Esse é o crente de hoje. E Deus está mostrando para nós hoje, querido, que Ele, todos os dias, Ele nos dá oportunidades. Se existe uma coisa que jamais irá faltar na nossa vida, chama-se oportunidade que vem de Deus. As oportunidades que vêm do diabo é armadilha. Armadilha não é todo dia que está diante de você, mas as oportunidades que vêm de Deus, desde a hora que você acorda até a hora que você acorda. As oportunidades de Deus estão ali para você. Por quê? Porque Deus está colocando diante de você e está dizendo para você: eu te criei com um propósito e eu quero que hoje você cumpra esse propósito. Eu quero que você cumpra esse propósito. Mas eu quero trabalhar você, eu quero te fazer crescer, eu quero fazer você um homem de fé, uma mulher de fé. Eu quero que você esteja nos lugares altos, não para que todo mundo olhe para você e diga que você é o cara. Mas Deus está dizendo que quer você lá para que todos que olhem para você saibam que foi Ele que te colocou lá. As oportunidades que Deus nos dá, querido, elas estão diante de nós todos os dias. Porque todos os dias, durante todo o tempo, se tem uma coisa que Deus faz através das oportunidades que Ele nos dá, é provar o nosso caráter. Provar o nosso caráter durante todo o tempo. Ah, como que eu sei, pastor, que eu aproveitei uma oportunidade? Quando você provar diante de Deus, você aproveitou a oportunidade que Ele te deu. Essa menina, querida, ela não fez nenhum tipo de maquinação. Ah, ele vai lá, vai ser curado, ele vai voltar, vai me encher de bens, vai me dar liberdade, eu vou ser uma mulher próspera. Ela não pensou nisso. Mas na hora que ela pegou e viu o sofrimento da senhora dela, o sofrimento daquele que tinha ela como escravo, ela deixou aflorar o caráter dela, que estava no Senhor. Era o caráter dela. Caráter dela, ela não estava fazendo aquilo esperando que alguém desse a ela uma recompensa por isso. Ela não fez por causa disso. Ela fez porque ela era uma mulher de Deus, porque ela conhecia um Deus todo-poderoso, um Deus que para Ele nada é impossível. E ela era escrava. Ela tinha todos os motivos para pegar e dizer assim, falou assim: olha, vai morrer leproso. Vai se acabar a lepra. Mas eu vou guardar esse segredo para mim, eu não vou falar de Deus para você. Ela poderia fazer isso. Mas o caráter do cristão não faz isso, amado. O caráter do verdadeiro cristão não faz isso. Não se esconde. O caráter do verdadeiro cristão é exposto, é provado. E esse cristão verdadeiro, ele é aprovado. Porque toda oportunidade que Deus nos dá, junto com essa oportunidade, vem com algo que pertence ao Senhor e que precisa ser devolvido por nós ao Senhor. Toda oportunidade que Ele te dá com algo que pertence a Ele. Para que na hora que você aproveitar essa oportunidade, você devolva para Ele. Porque se você não devolver, amados, quando você devolve para Deus aquilo que é de Deus, o teu caráter é aprovado, sim ou não? Mas quando você se aposta de algo que não é seu, Malaquias 3:8, o quê? Que você, o quê? Estou falando de dízimo não, querido. Estou falando de, quando você se aposta de alguma coisa que não é seu, você é o quê? Você é ladrão. Quem aprova caráter de ladrão aqui? No nosso país aprova. Mas aqui na igreja isso não pode acontecer.
Porque Deus não tem o culpado por inocente. E também não tem o inocente por culpado. Por isso que quando Ele olha para nós, por mais que Ele nos ame, Ele não vai fazer vista grossa para os nossos erros. O problema, querido, é que nós temos 3 exemplos aqui. Nós temos uma menina, nós temos um príncipe que tinha bastante dinheiro e nós temos um cobrador de imposto, um publicano. Com quem você mais se parece? Com quem você mais se parece? O teu caráter todo dia, talvez não é para mim, nem para a pessoa que está do teu lado, nem para o teu cônjuge. Mas o teu caráter todo dia fica diante de Deus. Você sabe por que lá em Mateus 6:33 está escrito assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, estas outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que está escrito lá? Porque buscar primeiro o reino quando você busca primeiro o reino, teu caráter está sendo aprovado. Porque só um caráter aprovado glorifica a Deus. Amado, a pessoa pode chorar, pode falar palavras lindas, maravilhosas. A pessoa pode escrever a mais bela canção e cantar como ninguém, tocar como ninguém. Sabe, pode fazer um mais belo poema, falar palavras jamais ouvidas antes de louvor e adoração a Deus. Se ela não tiver o caráter aprovado, para Deus não significa nada. Não significa nada. A pessoa pode pegar toda a sua casa, na minha Bíblia está escrito isso, em Cânticos dos Cânticos, de Salomão, 8:7. Pode pegar todos os seus bens, toda a sua casa, a sua própria vida, vender e pegar tudo, e chegar aqui: Senhor, está aqui para pagar tudo que o Senhor fez. A minha Bíblia está escrito que vai ser o quê? Desprezado. Vai ser desprezado. Você pode pegar, querido, o teu dízimo pode ser o maior que existe de todos os tempos, em todos os lugares, e de todas as igrejas. Pode ter contêineres e contêineres para receber o teu dízimo. Se o teu caráter não for aprovado, o teu dinheiro não vale nada. Não presta, é trapo de imundícia. Deus não está atrás do teu dinheiro, amado. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele não precisa. Deus não quer ouvir os teus glória a Deus e aleluia. Você sabe por quê? Porque na minha Bíblia está escrito que Ele tem lá anjos que ficam 24 horas por dia diante dele. Santo, 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 santo. E os anjos já são eleitos, já foram aprovados. Você acha que Ele vai querer você lá, com a vida toda arregaçada, dizendo: oh Senhor, eu te amo, santo, 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 aleluia, glória a Deus? Ele não está preocupado com isso. O que Ele está querendo é teu caráter aprovado. O teu caráter aprovado. Ele quer, para você aprovar o teu caráter, devolve o que é dele. Devolve o que é dele. Como? Aproveite as oportunidades que Ele te dá. As oportunidades que você sabe que existem. Tem pessoas que, cara, ajuda muita gente, faz sacrifícios, amado, mas é difícil de sair de casa para estar na igreja. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu falo assim: tudo bem, você pode até não concordar, mas é isso que a minha Bíblia diz. Se a tua não diz, a minha diz, amado.
que nós não devemos deixar de congregar, que nós somos um corpo. E até onde eu sei, a igreja sendo um corpo, os membros precisam estar o quê? Juntos. Nós somos membros de um corpo. E membro fora do corpo não dura muito. Mentira minha. Corta teu braço e fica olhando para ele. Espera. Né? Toma todos os cuidados para você não morrer de hemorragia nem de alguma outra infecção. Espera aí. 3 horas, depois tu pega teu braço. Leva lá e manda colocar no lugar, vê se coloca. O médico vai olhar e vai condenar teu braço, falar, não presta mais. Você demorou muito para trazê-lo aqui. As oportunidades que Deus está nos dando hoje, amados, sabe o que é? Quais são elas? Se achegue ao altar dele. Seja aprovado por ele. Amado, sabe coisa que me dói? Eu ouvi, o Denis chegou, falou assim, contou o testemunho dos R$500, né? Quanto que você pagou no bilhete, Denis? Não, no bilhete. Você comprou o bilhete para ser sorteado? Não. Ele fez compra, né? Aí a mulher do caixa, ela faz isso para mim também. Quer que coloca o CPF ou não? Aí tem um monte de gente, eu vou colocar meu CPF para quê? Não, coloca, cara. Rapaz, ninguém tem... Vai que... Né? Não. Mas aí, o cara quer ser aprovado comprando MT-Cap, bicho. Fala de dízimo, ele mete a boca no pastor, na igreja. Fala mal do monte de gente. Uma pessoa como essa tem moral de falar nem de quem mete a mão no dinheiro da igreja, de verdade, sabia? Por quê, amado? Porque você está querendo ser aprovado como? Seja aprovado naquilo que a palavra está dizendo. Seja aprovado. Decida ser notado pelo teu caráter. Essa menina, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O caráter daquele rapaz foi provado. E o que aconteceu? Ele foi reprovado. Para nós agarrarmos as oportunidades. Como agarrar? Sendo aprovado no nosso caráter. Sendo aprovado no nosso caráter. Não tenha mais vergonha de orar em lugar público, querido. Não tenha vergonha de vir para a igreja e trazer a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus, eu já sou avesso à Bíblia no celular, né? Então eu carrego a minha para todo lugar que eu vou. As pessoas precisam olhar para nós, saber quem é o nosso Deus. Não pelo que eu falo, mas pelo que eu vivo. Meu caráter. Meu caráter. Pessoa andando, está passando lá uma senhora, indo, né? De repente cai aquele montinho de dinheiro da bolsa dela. Aí o crente vem atrás, olha. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui o que o Senhor mandou para mim. Ladrão, cara. É ladrão. Ele sabe de quem é o dinheiro e ele está roubando o dinheiro da pessoa. Caráter é aprovado. Vai no mercado comprar um negócio, chega lá, dá uma nota de R$200. Nunca vi. Eu acho que eu já devo ter pisado num monte aí, porque eu nunca vi, então não sei como que é. Paga com uma nota de 200. A mulher do caixa lá naquela correria, tudo estava lá. Te volta 250. E vê ali na hora. E fica quietinho. E sai com as compras do dinheiro. Aí vai lá fora, glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh Pai, Tu és maravilhoso, eu precisava desse dinheiro. Ladrão.
Ele está roubando. Ainda que não se descubra depois, mas ele sabe, a gente sabe, amado. Tem uma pessoa que você não gosta. Quem aqui tem alguém que não gosta? Só eu? Eu amo todas as pessoas, mas eu não gosto de nem todas. Tem umas pessoas que não dá para gostar não, amado. Mas eu amo elas em Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como que teu caráter é aprovado? No dia que você vê essa pessoa passando por alguma situação difícil, e você pode ajudar ela. Vai lá e ajuda. Independente de qual for a ajuda que ela precisa. Vai lá e ajuda. Faz alguma coisa por ela. Mas aí vai pregar a palavra de Deus. Jesus disse que quando te baterem numa face, mostra a outra. Cara, essa é a hora de mostrar a outra face. Entende? Porque muitas vezes a gente não gosta de alguém, querido, não é de antipatia não, é porque assim, por discordância de algumas coisas, tal, e você sabe que se você insistir, vira briga, não vira? Não tem uma situação assim? Então o que você prefere? Não discutir e também não ficar muito perto, não é assim? Mas amado, na hora que ela precisar de ajuda, vai lá e mostra a outra face. São as oportunidades que Deus te dá. Aí de repente essa pessoa, olha só, conjecturando aqui, tá? Você vai lá, você ajuda essa pessoa. Aí na mesma semana essa pessoa vai e recebe uma herança. A lembrança dela, de você na cabeça dela, está fresquinha, querido. E toda pessoa que você... Eu estou falando isso aqui porque eu me comportaria assim, porque esse é o meu caráter, de gratidão. De gratidão. A pessoa pode fazer uma coisinha desse tamanhozinho para mim. Não esqueço. Nunca esqueço. Não esqueço. Assim, juntando tudo, eu posso até esquecer. Mas quando eu olho para a pessoa, eu sei. Você fez isso para mim, você me deu isso, você fez assim, você orou por mim, você me abençoou aqui, eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Então, amado, você quer aproveitar, você quer agarrar as oportunidades que Deus te dá? Então, permita você ser aprovado no teu caráter. Porque as oportunidades te provam o caráter. Todo dia, Deus prova o teu caráter. E o caráter nosso, para ser aprovado diante de Deus, as pessoas precisam saber, não é Deus. Tem muita gente que fala assim, não basta Deus saber quem eu sou. Não, amado. Quanto ao caráter são as pessoas. Na minha Bíblia está dizendo aqui, Paulo dizendo, não me lembro, eu recordo agora, se não me engano, em 1 Coríntios, fala que aquele que proveito há naquele que se louva. Né? Não é chato, às vezes você vai conversar com uma pessoa, aí a pessoa começa a falar dela, porque eu sou isso, porque eu faço isso, porque eu sou não sei o quê, se fosse eu era assim. Não é chato? Aí eu não gosto não, amado. Aquele que se louva. Você pode falar o que quiser de você. Mas sabe qual é o testemunho que vale? Seu. É o que o outro dá. O do Timóteo era assim. Quando Paulo quis levantar um líder para assumir uma das igrejas que ele estava edificando, ele escolheu Timóteo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, porque todos davam um bom testemunho de Timóteo em Listra, Icônio e Derbe. 3 cidades. E as cidades não eram uma junto da outra. 3 cidades. Quando ele pensou para levantar um líder aqui, todo mundo começou a falar sobre ele. É ele, dando um bom testemunho.
Então, quando as pessoas dão bom testemunho ao seu respeito, é um sinal de que teu caráter está sendo aprovado. Amém? Ou não amém? Por exemplo, o último exemplo para a gente poder passar aqui para a Santa Ceia, amado. É assim, um bom funcionário, ele sai de lá, do trabalho dele, aí ele vai procurar emprego em outro lugar, rapidinho ele encontra, sim ou não? Porque ele tem boas referências. Mas o mau funcionário, e aí? Quem contrataria? O cara cuida do financeiro, mas o histórico dele é que ele... Quem contrataria para cuidar das suas finanças? Você não contrataria, querido. Se você não contrataria, você acha que Deus contrataria você? Não. As oportunidades que Deus nos dá provam o nosso caráter. E para a gente agarrar essas oportunidades, nós precisamos ter o nosso caráter aprovado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, no nome de Jesus.